Bom dia, são 8 horas e 15 minutos, quarta-feira, 19 de setembro. Essa é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Câmara dos Deputados aprova MP do Código Florestal. O texto vem agora para análise do Senado. CPI do Cachoeira pede sequestro de bens de pessoas ligadas ao contraventor. Congresso instala esta manhã comissões mistas para analisar 6 medidas provisórias. Senadores em plenário discutem julgamento do mensalão. E veja a segunda matéria da nossa série de reportagens sobre violência no trânsito. Agora, no Senado em Dia. A Câmara dos Deputados aprovou ontem à noite a medida provisória do Código Florestal. O texto corrige lacunas dos vetos da presidente Dilma Rousseff, principalmente sobre a recomposição de áreas de preservação permanente. O novo texto cria áreas de proteção permanente em rios perenes e temporários, mas dispensa a exigência nos chamados rios efêmeros, que só aparecem nos períodos de chuva e duram menos que os temporários. A proposta também permite a construção de reservatórios para irrigação dentro das APPs. Os ruralistas garantiram ainda outra vitória. As áreas de proteção podem ser contadas para o cálculo da reserva legal, faixa que deve ser preservada em cada propriedade. Esse artigo havia sido vetado em maio pela presidente Dilma Rousseff. O relatório também permite a atividade econômica perto de nascentes e olhos d'água. Nesses casos, a recomposição será de 15 metros. Nas APPs com rios até 2 metros de largura, a recomposição será de apenas 5 metros. Por sugestão dos ruralistas, o relator também reduziu a recomposição de florestas nas médias propriedades. A faixa cai de 20 para 15 metros. Em propriedades maiores, a recuperação será de 20 a 100 metros. Mas quem vai decidir o tamanho do reflorestamento são os estados, e não mais a União. A proposta vem agora para a análise do Senado. Ela precisa ser aprovada até 8 de outubro para não perder a validade. A CPI do Cachoeira entrega hoje ao Ministério Público Federal um pedido de sequestro dos bens de pessoas ligadas ao contraventor, preso desde fevereiro. O pedido aos procuradores da República que investigaram o contraventor foi apresentado na tarde desta terça-feira pelo presidente, pelo vice e pelo relator da comissão mista. Solicitando o sequestro de todos, através de ofício, de todos esses bens. Além disso, o depósito imediato de todos os passaportes das pessoas que são denunciadas, membros da quadrilha. Só uma fazenda em nome de Andressa Mendonça, mulher de Cachoeira, está avaliada em 20 milhões de reais. A decisão de pedir o sequestro dos bens e a apreensão dos passaportes foi tomada depois de uma reportagem do jornal Correio Brasiliense. De acordo com a denúncia, imóveis em nome de Laranjas estariam sendo vendidos pela metade do preço para custear a fuga de integrantes do grupo para o exterior. Essas providências visam congelar esses bens até a sentença transitada em julgado para que o Estado possa reaver esses valores que foram subtraídos do Estado brasileiro. A presidente Dilma Rousseff sancionou ontem a Lei 12.715, resultado da medida provisória 563. O texto traz incentivos para a indústria, como a desoneração da folha de pagamentos de vários setores. A presidente vetou 37 artigos da medida provisória aprovada no Congresso, entre eles os que reduziam a zero as alíquotas da COFINS, do PIS/PASEP e do IPI sobre alimentos da cesta básica. Outro dispositivo vetado zerava os impostos de bens, serviços e materiais fornecidos a empresas nacionais de engenharia para serviços executados no exterior. O Congresso instala esta manhã comissões mistas para analisar 6 medidas provisórias encaminhadas pelo governo federal. Quem traz informações sobre o assunto é a repórter Dinalva Ferreira, que está ao vivo no Túnel do Tempo daqui do Senado. Bom dia, Dinalva.
Bom dia, André. Entre as MPs está a que trata da renovação das concessões para geração de energia elétrica e estabelece regras para redução de tarifas, para uma redução média de 16,2% nas contas de luz das residências e de até 28% nos valores cobrados do setor produtivo. O governo propõe reduzir tributos federais, mudar o cálculo do preço da energia na renovação dos contratos e financiar o atendimento à comunidades carentes. Os ministros Guido Mantega, da Fazenda, e Edson Lobão, das Minas e Energia, argumentam que a intenção é aumentar a oferta de energia elétrica às famílias brasileiras e aumentar a competitividade no setor produtivo, gerando emprego e renda no país. De acordo com as regras, as MPs devem ser analisadas por comissões mistas antes de serem votadas nos plenários da Câmara e do Senado. André? Obrigado, Dinalva. O julgamento do mensalão e as repercussões do caso nos últimos dias foram um assunto mais debatido no plenário ontem. O senador Álvaro Dias leu nota divulgada pelo PSDB, Democratas e PPS. Os três partidos de oposição querem que o ex-presidente Lula seja investigado assim que acabar o julgamento no STF. As revelações feitas pela revista Veja no fim de semana sobre o possível envolvimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no comando do escândalo que hoje conhecemos como mensalão exigem explicações imediatas e apuração por todos os meios legais. Por isso mesmo é que estranhamos o silêncio ensurdecedor do ex-presidente Lula, que deveria ser o maior interessado em prestar esclarecimentos sobre fatos que o envolvem diretamente. A oposição fará sua parte e, encerrado o julgamento em curso no STF, cobrará as investigações dos fatos ao Ministério Público. Essa história de mensalão não começou com o PT. Essa história de mensalão, esse esquema de Valério Duto, esse esquema de financiamento ilegal para cobrir contas de partidos políticos, de Caixa 2, começou em Minas Gerais com o PSDB, com o PFL, e tendo à frente o mesmo Marco Valério, que agora foi jogado aos leões por aqueles que ele ajudou a governar o Brasil. Então, se Marco Valério falasse, e se ele via falar, seria muito bom para o Brasil. Se eventualmente ocorreu em Minas Gerais, no passado, escândalo de corrupção, o fato de ter existido lá justificaria nossa omissão agora, a nossa complacência, a nossa conivência e a cumplicidade com o escândalo do mensalão que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Não, em hipótese alguma. Todo e qualquer governo está sujeito a deslizes, a ter problemas sérios. E quem desviou-se do caminho da ética, da honestidade, da moralidade, tem que ser julgado e, se condenado, no caso julgado, condenado, punido. Estamos de acordo com isso. Só não estamos de acordo de que a gente possa fazer essa satanização do PT e do governo do presidente Lula quando isso não reproduz os fatos. Entre a cópia mal feita por alguns, eu prefiro original feita com competência pelo PSDB de Minas Gerais. Cerca de 2 milhões de brasileiros são surdos. A dificuldade na implantação de políticas públicas para esses cidadãos foi tema de audiência conjunta das Comissões de Direitos Humanos e de Meio Ambiente ontem. Segundo o último censo, o Brasil tem quase 10 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência auditiva. Cerca de 2 milhões são surdos. Em 2010, uma lei instituiu a Língua Brasileira de Sinais. Um decreto do governo estabelece que todos os órgãos públicos treinem pelo menos 5% dos servidores para utilizar a Libras. É a língua de sinais que garante o acesso dos surdos aos serviços públicos. Mas nem sempre as escolas, os hospitais ou as repartições têm profissionais capacitados em Libras, como manda a lei. O assunto foi debatido em uma audiência pública no Senado. O representante da Secretaria de Direitos Humanos disse que é preciso formar mais tradutores de Libras. Serão criados nos 27 estados da União, nas universidades, no curso de letras, Libras, Libra Português.
com 2.700 vagas. Isso é para suprir falta de profissionais nessa área que sirva para o setor do executivo, para o legislativo, para o judiciário, e aí vai ter que ter concurso, vai ter que ter todo um tipo de... Porque a ideia até 2014 é a gente disponibilizar profissionais aptos para serem intérpretes, tradutores ou professores de Libra. O procurador da República, Felipe Braga, disse que os surdos são prejudicados em atividades básicas. Presença de intérprete Libras em unidades de saúde. Isso é extremamente importante para que o médico possa formular um diagnóstico com base naquilo que a pessoa surda expressa. No Enem é extremamente importante a qualificação, a contratação de intérpretes adequados para a pessoa com deficiência. Ao defender o aprimoramento da regulamentação da carreira de tradutor de Libras, representantes dos profissionais presentes à audiência reclamaram da possível suspensão do contrato que o Senado mantém para prestar o serviço. O Senado foi um dos primeiros, o pioneiro, e agora, se for retirado, vai ser realmente um absurdo para a nossa classe. Não há nenhuma decisão tomada pelo Senado Federal de extinguir o trabalho de intérprete de Libras. O que há é um final de um processo e a manifestação de alguns setores, de forma equivocada no nosso entendimento da Casa, em relação à pouca utilidade do serviço. Os senadores destacaram que o Brasil, como signatário da Convenção das Nações Unidas sobre o tema, precisa garantir que as pessoas com deficiência tenham os mesmos direitos de todo cidadão. A aprovação da Convenção da ONU sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência representa uma mudança de paradigma. Foi um grande avanço. Nós precisamos agora trabalhar na implementação dessa legislação, que é um desafio para todos os órgãos públicos, mas, sem dúvida, constitui um grande avanço e uma consolidação da democracia no nosso país. Começou ontem e vai até o dia 25 de setembro a Semana Nacional de Trânsito. O Brasil participa da campanha das Nações Unidas para reduzir pela metade, até 2020, o número de vítimas de acidentes. De acordo com a ONU, o trânsito mata, por ano, 1.300.000 pessoas no planeta. Na série de reportagens especiais sobre o tema, o Senado em Dia mostra as recomendações da organização para diminuir a violência nas ruas de todo o mundo. Segundo a ONU, a Organização das Nações Unidas, o mundo vive uma catástrofe em acidentes de trânsito. Em 2009, morreram 1.300.000 pessoas. Por isso, a ONU estabeleceu o período de 2011 a 2020 como a década mundial de ação pela segurança no trânsito. A meta é reduzir o número de mortes pela metade. Os programas que estão sendo desenvolvidos no âmbito da década da ONU é o Vida no Trânsito, uma ação interministerial. O Vida no Trânsito foi inicialmente implementado em 5 municípios das 5 regiões do país: Teresina, no Piauí, Palmas, em Tocantins, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Belo Horizonte, em Minas Gerais, e Curitiba, no Paraná. O projeto Vida no Trânsito tem como uma das principais estratégias o trabalho intersetorial, junto com os órgãos do trânsito, junto com os órgãos da segurança pública, polícia, o batalhão de trânsito, Detran, junto com a educação, junto com a imprensa local, com os formadores de opinião, junto com a sociedade civil como um todo. Os países signatários da década da ONU devem desenvolver uma estratégia sustentável de segurança viária, que inclui aperfeiçoar a coordenação de todos os componentes envolvidos no sistema de transporte, adequar a infraestrutura viária, incentivar o comportamento apropriado dos vários usuários do trânsito, estimular a fabricação de veículos que ofereçam mais segurança a condutores e passageiros, promover programas de educação para um trânsito seguro e melhorar o atendimento aos acidentados. A pessoa que ou está envolvida ou presenciou um acidente, ela liga no 192, essa ligação é atendida por um telefonista que repassa essa ligação para o médico regulador.
Algumas ocorrências, especificamente um acidente de trânsito, ele tem um despacho imediato da ambulância. A partir do momento que o médico identificou que é um acidente, ele já manda a ambulância e ele permanece na linha e se orienta que a pessoa permaneça na linha para poder passar para o médico regulador algumas outras informações do que está acontecendo. O tempo-resposta hoje nosso, das estatísticas de abril, está variando aí mais ou menos em torno de 10 minutos. Da chegada até a chegada. Isso está dentro do padrão estabelecido internacionalmente, que preconiza que dentro de áreas urbanas o tempo-resposta tem que ser abaixo de 15 minutos. SAMU 192, Bombeiros 193, Polícia 190. Que número a pessoa deve ligar em caso de emergências, de acidentes de trânsito, por exemplo? De acordo com a década da ONU pela Segurança no Trânsito, esse número deveria ser único e fácil de decorar. É o modelo que o mundo inteiro usa, né? Como a gente costuma dizer, nós estamos 40 anos atrasados com relação ao resto do mundo. É uma coisa difícil, assim, porque existem as vaidades institucionais, né? Infelizmente, o número está muito ligado à identidade daquela instituição. Então, quer dizer, a polícia tem o 190, o bombeiro tem o 193, o SAMU tem o 192, e esses números eles estão ligados à identidade do órgão, né? Amanhã você vai ver como o próprio conceito do que seria um acidente começa a ser questionado e saber o que tem sido feito para coibir o uso da bebida alcoólica no trânsito. O Senado em Dia termina aqui. No decorrer da manhã você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.